pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre a membrana plasmática das células dos seres vivos, ok? Então, para a gente falar de membrana plasmática, a gente tem que começar a falar na sua função. Então, o que é a membrana plasmática? A membrana plasmática é aquele envoltório externo, né, na célula dos seres vivos. Quando eu faço o desenho no quadro, né, quando os professores vão ilustrar, né, a gente começa lá o estudo da citologia, que é o estudo das células, a gente representa no quadro a membrana plasmática como sendo uma linha, né? Porém, quando a gente vai aprofundar mesmo, né, já mais para o sexto, sétimos anos, a gente vai explicar para os meninos que, na verdade, aquela linha que a gente representar lá no quadro, no início, na verdade, ela é uma estrutura muito mais complexa, né, do que aquela linha no quadro que a gente representava como sendo a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela é uma estrutura de reconhecimento. É como se fosse uma porta de entrada das substâncias, dos micro-organismos, né, dentro das nossas células. Então, todas as nossas células têm uma membrana plasmática. E a função dela é o reconhecimento das substâncias, né, que entram, que saem, que chegam, que tentam invadir essas células do nosso corpo. Então, a membrana plasmática ela é uma porta de entrada das nossas células, ok? Na verdade, ela também tem uma constituição de vários macronutrientes, né? Então, ela tem uma constituição lipídica, que são os lipídios, que são as gorduras. Ela tem uma constituição proteica, formada aí pelas proteínas. Ela tem uma constituição de carboidratos e outras substâncias. E uma característica importante da membrana plasmática é que ela é fluida, né? Então, ela tem um comportamento, né, totalmente aquoso e fluido, no qual essas substâncias que formam, né, essa membrana plasmática, esses materiais se deslocam, esses materiais não ficam parados, estagnados, ela é fluida, né? Então ela é totalmente, ela se movimenta, essa fluidez permite essa movimentação desses macronutrientes, ok? E esses macronutrientes, eles são diferentes, né? Então eles são diferentes, às vezes, no próprio organismo daquele ser vivo, e é diferente também no corpo de outros seres vivos, na membrana plasmática de outros indivíduos, ok? Além da função de reconhecimento, a membrana plasmática tem a função também de proteção, né? Então, como que funcionaria essa questão da proteção? Então, quando um agente estranho entra no seu corpo, a membrana plasmática, uma das funções dela é reconhecer. Então, reconhecer que aquele patógeno, né, ele é estranho, ele não faz parte da constituição do seu corpo. Então, esse reconhecimento inicial, ele vai ser feito pela membrana plasmática, né? Então, ela tem a função de reconhecer substâncias estranhas, que são os micro-organismos, né, que são as bactérias ou os vírus, ou outras substâncias estranhas que entram no nosso corpo. Então, depois do reconhecimento da membrana plasmática, quem vai atuar aí nesse momento vai ser o nosso sistema imunológico, ou nosso sistema imunitário. Então, aquele corpo estranho, ele foi identificado inicialmente pela membrana plasmática, e quem vai tentar combatê-lo, quem vai tentar destruí-lo, são as células, né, que compreendem aí o nosso sistema imunitário, né? Então, eu costumo falar em sala de aula que, assim, algumas exceções, tá, pessoal? Mas as doenças virais, como por exemplo uma gripe, né, a gente tem duas formas de combater, ou até mesmo evitar. Primeiro é por meio das vacinas, e segundo, esse combate vai ser com o nosso sistema imunitário, né? Então não existe um medicamento que vai matar o vírus, infelizmente, né, gente? Poderia existir, mas não existe. Existem os retrovirais que diminuem a reprodução viral, mas o medicamento que vai destruir, que vai matar os vírus, ainda não existe, na maioria das vezes. Então, a nossa alimentação, uma alimentação equilibrada com os macronutrientes, né, e os micronutrientes importantes do nosso corpo, que vai nos fazer conseguir vencer essa luta, né, essas batalhas que são travadas diárias no nosso corpo. Imagina quantas pessoas que você encontra, né, no seu dia, em quantos lugares você ocupa, locais públicos, quantos micro-organismos, patógenos tentam entrar no seu corpo. Às vezes até alguns entram, mas a gente nem sabe que nesse momento, por exemplo, o nosso sistema imunológico pode estar travando uma batalha com algum micro-organismo invasor. E a membrana plasmática tem a sua função nesse momento, que é a função de reconhecer que aquela substância, que aquele micro-organismo, aquela partícula viral é algo estranho, que não pertence ao seu corpo, ok?
Uma outra função também importante dessa membrana plasmática vai ser na atuação em pessoas que recebem órgãos transplantados, né, na questão aí dos transplantes. A pessoa recebeu um órgão de um corpo de uma outra pessoa, né? Então, essa membrana plasmática, a função dela é rejeitar, né? A função dela fisiológica é rejeitar esse órgão, porque não faz parte daquele indivíduo ali, né? Não tem aquele mesmo código que ela já reconhece. Então, muitas vezes, há essa rejeição do organismo em órgãos transplantados. Por isso que a pessoa que recebe transplante, ela toma uma série de medicamentos durante a vida para evitar essa rejeição. E muitas vezes essa rejeição é uma das funções aí, né, de reconhecimento da membrana plasmática das nossas células, ok? Agora, aproveitando que a gente está falando de membrana plasmática, nós vamos falar também de uma função muito importante no nosso corpo, que é o equilíbrio das funções corporais do nosso corpo. E esse equilíbrio, né, recebe o nome de homeostase corpórea. Então, a homeostase, gente, é o nosso corpo funcionando adequadamente, é o nosso corpo trabalhando, cada órgão ali na sua especificidade, trabalhando para uma função geral, que é manter o nosso corpo e as nossas células, os nossos órgãos funcionando adequadamente. Então, a gente tem alguns exemplos de como o nosso corpo, ele busca diariamente esse equilíbrio chamado de homeostase. Então, quando você está caminhando ou praticando alguma atividade física, a temperatura do seu corpo tende a se elevar, tende a subir, né? Então, aquela atividade física mais acelerada, por exemplo, vai aumentar a temperatura do seu corpo, isso é fisiológico. E para essa função, né, para essa especificidade, o nosso corpo, né, dentro aí da homeostase, vai agir rapidamente, né? Então, nesse momento que você está numa atividade física mais intensa, né, você vai transpirar mais, o seu suor é frio. Então, por que o seu suor é frio? Que o objetivo do suor, além de outras funções específicas, é diminuir a temperatura do seu corpo. A temperatura do seu corpo não estava elevada, porque você estava fazendo uma atividade física, o suor, por ser mais frio, ele tende a baixar a temperatura do seu corpo, né? Então, isso é uma função extremamente importante para manter o funcionamento dos nossos órgãos, principalmente dos nossos órgãos vitais. Então, isso aí, pessoal, é um exemplo muito claro de como o nosso corpo ele trabalha para alcançar a homeostase, né? Então, todos os órgãos têm que estar funcionando adequadamente. Quando alguma coisa não funciona, o nosso corpo dá um sinal. Um exemplo disso, desse sinal, é a desidratação, né? Então, vamos imaginar que você está com diarreia e vômito, né? Então, você está liberando do seu corpo um excesso de líquido que pode ser prejudicial a você, né? Então, você pode entrar num quadro chamado de desidratação, que é a perda, né, de água do seu corpo. Lembrando que quando você tem uma diarreia e vômitos, você não está perdendo só água, você perde outros elementos também essenciais, né? Algumas moléculas aí, algumas substâncias essenciais ao trabalho das nossas células, né? E aí, qual que vai ser o seu corpo? Ele vai mostrar que você está desidratado, né? Então a gente tem que agir rápido. A desidratação ela pode levar à morte. Tem que repor esses sais minerais que você perdeu, tem que repor essa água do seu corpo que você perdeu. Em alguns casos essa reposição pode ser por via oral, na sua casa mesmo. Mas quando a situação está um pouquinho mais grave, que você já está desidratado, você vai ter que tomar um soro, né, na veia, que esse processo vai ser muito mais rápido, né? Então a desidratação é um exemplo do seu desequilíbrio, quando a homeostase ela não consegue atuar, né, em todos os momentos aí da sua vida, né? Então esse desequilíbrio, a desidratação é um exemplo desse desequilíbrio. Uma outra função, uma outra característica da homeostase, um exemplo que a gente pode citar, é no caso também da nossa urina. Então, quanto mais água você bebe, mais urina vai ser produzida. Quanto mais você come, mais fezes serão produzidas. Isso é fisiológico, isso é o equilíbrio do nosso corpo. Então, todos os nossos órgãos, eles trabalham dentro da homeostase corporal. Então, quando alguma coisa acontece que altera esse ritmo, o nosso corpo dá um sinal, como por exemplo a febre, né? Então, a febre é um exemplo de alguma coisa estranha que está acontecendo no seu corpo. Pode ser uma infecção, né? Então, é um sinal, né? A temperatura se eleva para indicar que tem alguma coisa de anormal ou até às vezes não, né? Acontecendo no seu corpo. Então, isso aí é a homeostase, as células, né? Os órgãos trabalhando, né? Para o bem-estar do nosso corpo, para o bem-estar do indivíduo.
Eu espero que, eu consiga ter explicado um pouquinho melhor sobre esse assunto para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição para você não perder nenhum vídeo, nenhuma aula de ciências, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!